Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-lhe novamente, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém. Amém. Jesus, ele gostava muito de falar parábolas, né? E ele normalmente não falava uma parábola sobre um assunto, ele falava logo duas. Você vê que ele vai falar essa daí, logo depois ele vai falar da pérola de grande valor, em dupla. E muitas outras vezes que você vai vendo as histórias, Jesus fala parábolas em duplas. É semelhante a isso, é semelhante àquilo. E uma vez até ele fala em trio, quando ele fala do ovelha perdida, a dracma perdida, filho pródigo. Ele fala até em trio sobre a mesma coisa. Mas essa parábola daqui, acho que eu já preguei uma vez aqui, sobre a da pérola. Essa parábola do tesouro no campo, ela é maravilhosa para o momento que nós estamos vivendo hoje. Porque ele fala, ao que compararei o reino de Deus? E ele começa a falar sobre um tesouro. E ele diz, o reino de Deus é como um tesouro, escondido em um campo. Isso dá a entender logo de cara que o tesouro em si é mais valioso do que o campo em que ele estava escondido. E antes de se encontrar o tesouro, aquele jovem, aquele homem de que fala, ele encontra o campo. A gente não sabe se ele está trabalhando no campo, se ele está passando pelo campo. Mas ele encontra o campo. Jesus não está falando sobre o campo diretamente, mas indiretamente o campo é importante na história. São 3 itens importantes na história que Jesus fala. É uma parábola, então ela tem um significado acima do que é dito. E Jesus fala sobre um tesouro, e a esse tesouro ele compara o reino de Deus. Ele fala sobre um homem que encontra esse tesouro, e ele fala sobre um campo aonde esse tesouro está. E quando aquele homem encontra um tesouro escondido, eu não sei se ele esbarra no tesouro, se ele está arando o campo e encontra o tesouro, se ele estava ali realmente procurando por um lugar onde tivesse ouro ou algum tesouro, ele encontra esse tesouro, ele faz o que qualquer homem natural faria ao encontrar um tesouro, né, meus irmãos? Ele bota debaixo da camisa e ele sai daquele lugar e leva o tesouro consigo, não é isso que ele faz? Vocês leram o texto comigo? O que você faria se você estivesse andando no meio do campo e você encontrasse um tesouro? O que é que você faria? Escondia? Você não botava debaixo da camisa e levava para casa? Você não voltava de noite com o seu carro, jogava ele para dentro do seu carro e se mandava dali com aquele tesouro? Não era isso que você faria? Porque era o que eu faria. Aquele homem encontra um tesouro, meus irmãos. E ele não pega o tesouro e se apossa do tesouro. E aí começa uma grande diferença entre o natural das coisas e a parábola que Jesus está contando. Porque o homem não queria só se apoderar do tesouro. Ele queria que aquele tesouro pertencesse a ele. Legitimamente. Acontece que o valor do tesouro era incalculável, mas o tesouro estava em um campo, e ele podia comprar o campo, apesar de não poder comprar o tesouro que está no campo. Eu comparo isso quando um jovem encontra uma menina que ele fica apaixonado. Ele não quer apenas usar aquela menina. Ele quer se casar com ela. Ele quer um compromisso. Realmente, quando é algo sério, quando é algo verdadeiro, quando é algo arrebatador, só roubar aquilo não adianta. Tem que ser real. Tem que ser de verdade, tem que ter valor para ele também, porque aquilo que vem fácil, vai fácil.
Não é alguém que encontrou um tesouro, colocou debaixo de sua camisa, ou se escondeu, ele levou de noite quando ninguém estava vendo. E depois, quando alguém perguntou, como é que você conseguiu isso? Ele não poderia contar a história, porque alguém apontar e falar, você roubou de alguém. O tesouro não lhe pertencia, não era seu. Ele queria falar, esse tesouro estava no meu campo, que eu comprei, com o meu suor, com o meu esforço. Então, a palavra de Deus diz que ele, com alegria, ele sai, vende tudo o que tem e compra o campo. Olha, meus irmãos, se ele chegasse para o dono do campo e falasse do valor do tesouro que estava ali no campo, ele provavelmente não poderia comprar, porque a própria palavra já diz que tudo o que ele tem foi o suficiente para comprar o campo, não o tesouro que estava no campo. Esse tesouro não tinha preço. É uma parábola. Não estamos falando de coisas materiais. Estamos falando de algo espiritual aqui. Ele encontrou algo que não tem preço. Agora, se o tesouro é o reino de Deus, o que é o campo? Porque está claro que o homem que encontrou o tesouro é você. O que é o campo? O que é esse campo que vale a pena comprar para possuir legitimidade sobre o tesouro? Porque quando nós falamos de campo, nós estamos falando de trabalho. Quando nós falamos de campo, nós estamos falando de colheita. Quando nós falamos de campo, nós estamos falando de obrigações. Nós estamos falando até de guerra quando nós falamos de campo. O tesouro, ele não vem sozinho. Não se você quiser o real, o verdadeiro. Não se você quiser um documento que prove que ele é seu. Ele vem com um campo. Um campo de esforço, um campo de luta, um campo de batalha. Mas um campo pelo qual vale a pena. Para quem encontrou o tesouro. De tal modo que, se não vale a pena, os dois um. Ou ele não encontrou o tesouro, ou ele não entendeu o valor do tesouro. Porque se alguém encontra um tesouro desse, entende o seu valor, ele acha que vale a pena ir com alegria, meus irmãos, e vender tudo que tem. Você acha diante de encontrar esse tesouro, esse homem não tinha sonhos, ele não tinha planos, ele não estava levantando uma vida, ele não estava estruturando uma família, ele não tinha um trabalho, ele não tinha uma casa. Se ele vendeu tudo que tinha, significa que ele tinha alguma coisa para vender. Talvez uma junta de bois, talvez uma pequena empresa, talvez um apartamento próprio que ele está financiando, pagando, talvez um carro que acabou de quitar, talvez uma vida que acabou de começar, talvez uma carreira que ele tenha acabado de começar. Mas ele estava no campo. Ele estava lá naquele campo. Eu não sei se você está no campo só de passagem, como alguém perdido, ou se você está trabalhando no campo. Mas o único campo que dá para encontrar o reino de Deus é esse campo aqui da igreja. É o campo da obra e do serviço de Deus. É aí que se encontra esse tesouro. E quando ele encontrou o tesouro, talvez ele estivesse ali só por uma diária. Talvez ele tenha feito só um acordo, eu vou trabalhar aqui hoje, e aí você me comissiona para o dono do campo. Mas no campo ele encontra um tesouro que não vale a pena ser roubado, que não vale a pena fazer de conta que é seu, um tesouro que ele verdadeiramente queria possuir. E apesar dos seus sonhos, dos seus propósitos, do seu conhecimento, ele encontra um tesouro em que valia a pena vender tudo o que ele tinha para comprar o campo, para comprar a obra, para comprar a luta, para comprar a missão.
Porque junto com essa obra, com essa luta, com essa missão, vem o tesouro. E poderia ser diferente, meus irmãos. Já pensou Jesus falando? E ele espera a noite chegar para aproximar-se com as carroças, sem ninguém ver. Coloca o tesouro na carroça, se manda dali, no oculto do escondido. E qual a legitimidade dele dizer que esse tesouro é seu? Olhem para a trajetória de Cristo. Porque toda vez que a palavra fala de terra, também fala da minha vida, da tua vida, porque nós viemos do pó. Agora, dentro de nós, há um tesouro. Você sabe qual tesouro que tem dentro de você? Tua alma. A palavra de Deus diz que a alma vale mais do que toda a terra, que toda a riqueza. Uma alma, vale mais do que toda a riqueza da terra. E quem está medindo isso é Deus. Sabe o que Deus está falando? Toda a vida animal que existe sobre a terra, todo o ouro que existe na terra, toda a prata, toda a água, tudo, para mim, não tem valor se comparado à tua alma. É isso que ele está dizendo. Porém, a nossa alma está dentro do nosso corpo, que veio da terra, que é um campo. E com o nosso corpo, vem todas as dificuldades da vida carnal. As fraquezas, o pecado, as imperfeições, as tendências malignas da carne. Tudo isso vem com a carne, com o corpo. Essa tendência que nós temos. Mas quando Jesus olha, ele fala assim: dentro desse corpo eu encontrei uma alma. E essa alma é muito valiosa. E o que Jesus faz por essa alma? Ele vem até a terra. Ele tira dele todo o poder e glória que ele tinha. Meus irmãos, foi através de Jesus que Deus criou o universo. A palavra de Deus diz que tudo que veio dele. Sem ele, nada que fez feito se faria. Nós estamos falando de um ser tão poderoso a ponto de criar o universo. Mas ele olha para uma alma dentro de um campo e ele vê um valor inestimável nisso. E ele fala: vale a pena morrer por isso. Como é possível? Ou nós não encontramos esse valor, ou nós não entendemos esse valor. Porque se o próprio Deus estava disposto a entregar o seu filho por esse valor, como nós não somos loucos pelas almas perdidas lá fora? A Bíblia consegue fazer coisas inacreditáveis. Ela consegue tirar a relatividade de um preço. Porque um preço é relativo, é ou não é? O preço é relativo. Depende de quem está pagando. Mais até do que está sendo comprado. Eu estava tendo uma discussão com uma pessoa do Detran sobre isso. E tinha uma multa lá que era R$900. E, essa multa é cara. Eu falei: depende de quem está pagando. Essa multa ela pode ser extremamente cara para alguém e não significar nada para outra pessoa. É por isso mesmo que eu acho que a multa deveria ser em cima do valor do carro, um percentual do valor do carro. Porque imagina, uma pessoa está num golzinho, aquele gol terceira geração, passa no sinal vermelho, chega a multa para ele, R$290. Ele fala: eita, essa semana não tem saída no final de semana, esse mês não tem saída no final de semana. Foi-se o dinheiro das minhas passeios do mês todo. Então uma pessoa extremamente rica, numa Ferrari, passa rasgando no sinal, vum, R$290. Ele pega aquilo ali, palhaçada, né? Palhaçada. O que é R$290? Nada. Que besteira, troco de pão. E esse cara recebeu um áudio de um amigo dele, falando que tinha sido pego embriagado,
E ele falou assim, é porque eu não quero perder minha carteira, veja aí o preço que é, porque eu já paguei os R$ 1.000 da multa, mas eu não quero perder minha carteira. Não, o problema não é o dinheiro não, se tiver de dar dinheiro para alguém aí, pode falar o valor. Porque o valor é relativo a quem está pagando. Mas a palavra de Deus, ela usa uma palavra que tira essa relatividade. Na verdade, inverte a relatividade. Ele fala, vendeu tudo. E tudo é tudo. Quando alguém dá tudo que tem, não tem como outra pessoa dar mais do que ela, porque ela já deu tudo. E quando ele fala assim, ó, é tudo que eu tenho, tá aí. Quanto deu isso aí? E soma, se faz as contas, sei lá, 500 mil. E ele fala, é tudo que eu tenho. É minha casa, é o meu emprego, é o meu carro, é os meus investimentos, é tudo que eu tenho. Adianta alguém chegar e falar assim, vou dar mais do que ele, vou dar 1 milhão. Não, não adianta. Ele já deu tudo. Por isso, quando Jesus vê aquele povo dizimando e ofertando em sua igreja, ele pergunta aos seus discípulos, quem deu mais? E um fala, foi aquele que deu 1.000 moedas, o outro fala, foi aquele que deu o relógio que estava na sua mão, foi aquele que deixou a chave do carro. E Jesus fala, não, quem deu mais foi a viúva, porque ela deu tudo o que tinha. E quebra-se a relatividade do que eu estou dando, porque eu sou melhor, porque eu estou dando mais, ou porque estou oferecendo mais tempo. Não se pode ser melhor do que quem deu tudo. Não se pode ser melhor do que quem entregou o próprio filho. Não se pode ser melhor do que quem amou primeiro. Não dá. Não dá para entender o amor de Deus. Só dá para aceitá-lo. Aceitá-lo na tua vida. Entender que Ele te ama. E Ele fala, é tudo o que tem. Por quê? Porque Deus quer nos ver pobres? Não, porque Ele quer nos ver ricos. Porque o cara estava mais rico antes ou depois de comprar o terreno? Depois. Mas para que Ele faça o sacrifício de entregar tudo, Ele precisa primeiro encontrar o tesouro. Segundo, entender o seu valor. Coisas sem as quais Ele nunca entregaria tudo. E este é o motivo para que a igreja, por muitas vezes, não esteja entregando tudo, porque não encontrou o tesouro, ou porque não entendeu o valor do tesouro. E sem isso, eu jamais entregaria tudo, sem entender esse valor. Vejam um jovem rico. Ele fala, mestre, todas as coisas que estão na lei eu já faço. Daí começa mentindo, que a gente sabe que todo mundo tem pecado. E aí ele fala, o que mais eu posso fazer? Aí Jesus fala, honra teu pai, fala de Deus, ama teu próximo. Ele já faço tudo isso. E Jesus vai mostrar para ele como ele é pequeno. E a palavra usada é tudo. Jesus fala, então, vende tudo o que tem e me segue. Meus irmãos, a gente estava num culto onde tinha 2.000 jovens. E quando o pastor falou assim, quem está disposto a abrir mão de tudo por missões? 200 jovens foram à frente. O simbolismo deles era o mesmo descende, eles tiravam os sapatos, levantavam os sapatos para dizer para Deus, eu vou para qualquer lugar. Aquela não era uma igreja pobre, era no bairro rico. Aqueles eram jovens ali que tinham um futuro brilhante, fazendo faculdades de medicina, engenharia. Mas eles estão dispostos. O pastor estava falando de um avivamento, que amanhã faz 20 dias. 20 dias. Nós temos que quebrar o entendimento de que o povo está se esfriando apenas, porque Deus tem preservado muitos que continuam com o joelho dobrado e não se cansam de adorar e louvar. E a obra tem acontecido ao redor do mundo. Um culto que dura 20 dias.
E muitos tentaram se apossar daquilo ali, muitos pastores famosos chegaram para pregar naquele lugar, e cantores famosos chegaram ali, mas os jovens não deixaram. Sabe o que é que eles disseram? A única estrela aqui é Cristo Jesus. Porque Deus lê os corações. Não adianta. Nós achamos que o mundo está ficando frio, mas quem está ficando frio é a gente. Vamos nos achegar à fogueira para nos aquecer, para nos acender. Olha, por que 2.000 jovens largam a noite de sábado para estarem na igreja louvando ao Senhor em pleno carnaval? Por quê? Você acha que isso não é possível? Mas tudo é possível ao que crê. As pessoas estão aí para aceitarem a Jesus, estão aí para serem alcançadas, estão aí para ouvir. E nós estamos neste campo. Você está neste campo. Mas se seu coração não arde, se seu sangue não ferve, se você não tem essa vontade, dos dois ou você não encontrou o tesouro, ou você não o entendeu. Porque o tesouro, meus irmãos, não é um tapinha nas costas, ou um sentimento de completude, não é um canal com milhares de seguidores no YouTube, ou um Instagram com muita audiência. O tesouro é o reino de Deus. E talvez muitas pessoas cheguem lá, no reino de Deus, chorando com lágrimas, e falando: eu fiz tão pouco, eu fiz tão pouco. Se você já viu a história de Schindler, ele salvou 300 pessoas, se eu não me engano, vários judeus que ele comprou, vendendo suas coisas, tentando. E quando aqueles judeus se reúnem e começam a agradecer a ele, ele se desespera. Ele se desespera. E ele fala: se eu tivesse vendido meu carro, eu teria salvo mais um. Se eu tivesse vendido minha aliança, eu teria salvo mais um. Se eu tivesse aberto mão da minha casa de férias, eu teria salvo mais 2. E a agonia dele era ver pessoas que ele poderia ter salvo e não salvou. E eu fiquei pensando naquele lugar: eu não devo ter entendido o valor do tesouro que está nesse terreno. Não é possível. Porque eu não surtei ainda desse jeito. Quem entende o valor desse tesouro, sai com alegria, entregando tudo que tem, para alcançar o tesouro. Então Jesus vem e se entrega com alegria, para te comprar. Ele poderia, como a gente também poderia chegar de noite, pegar o tesouro e se mandar, ele poderia arrebatar a alma, que é o de valor que nós temos, para ele, porque ele é todo poderoso. Ele poderia nos forçar a servi-lo, amá-lo, adorá-lo, porque ele é todo poderoso. A sua presença fará com que todo joelho se dobre. Ele poderia abrir os céus, rasgá-lo e falar: olha, agora em diante todo mundo vai me adorar, e quem não me adorar eu vou torrar agora com raio. E todo mundo se ajoelhava e adorava, porque ninguém ia contra a voz que vem dos céus. Porém, ele quer uma legitimidade no que ele fez. E para conseguir a legitimidade, para que você possa falar: eu sou teu, ele paga o preço do terreno para conseguir o tesouro. E qual o preço do terreno? Bom, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e ele paga a morte de cruz, por amor. O avivamento que começou dia 8, a primeira pregação foi sobre tornar-se amor em ação. Tornar-se amor em ação. Um texto de Romanos 12, falando sobre o amor. Mas não o amor que senta na cadeira e ouve, mas o amor que faz. O amor que age. E o jovem que pregou ali, saiu da pregação, fez o apelo e ninguém se converteu.
E ele achou que a pregação dele foi um fracasso. Ele saiu de lá triste com a sua pregação. E todo mundo quase saiu de lá, mas ficou 19 jovens ali naquele local, entre eles brasileiros. E começaram a orar. Meu irmão, eles estão lá há 20 dias. Amanhã faz 20 dias. E a presença de Deus não saiu daquele lugar. A presença de Deus só se aquieta quando nós paramos de louvar, quando nós paramos de adorar. Eu não acredito que ninguém deve fazer uma migração para ver o avivamento. Eu acredito que nós devemos orar para que o avivamento migre para cá também. Eu não acredito que barreiras de distância impeçam o poder de Deus. Quem está impedido pela distância somos nós. Mas o seu poder não tem limites, nem barreiras, nem fronteiras. Então aquele rapaz compra o campo, assim como Deus comprou a minha luta, a tua luta, o meu fardo, o teu fardo. Ele compra o campo. E o preço é tudo que ele tem. Isso não significa que ele não vai ficar com nada, o que significa é que tudo vai estar na mão de Deus. Todas as coisas. E eu pergunto, meus irmãos, como aquele tesouro foi parar naquele campo? Como ele foi parar naquele campo? Será que alguém o enterrou e morreu, sem contar para os seus filhos venderam um campo para outro? E de mão em mão o campo vai passando e ninguém consegue encontrar o tesouro, ou se o encontra não dá valor. Porque virá uma nova geração andando sobre este campo. E o tesouro ainda vai estar lá, porque nós não fomos buscar. A palavra de Deus diz que quando a sua palavra chegar a todos os cantos da terra, ele voltará. Quem crê nisso? Eu vi pessoas ali falando sobre as últimas línguas que se estão traduzindo a Bíblia, e um esforço conjunto para que se envie a Bíblia a todos os lugares. E o nosso tempo está passando. Eu creio que o próprio Deus escondeu o tesouro no campo. E ele sabia o valor do tesouro. Ele sabia o valor do campo. Ele sabia que você ia encontrar o tesouro. Ele sabia que você não poderia pagar pelo tesouro. Mas ele queria te dar o tesouro. Então ele esconde o tesouro no campo. E fala para você, cava ali. E planta uma semente. E depois você cava ali e planta uma semente. E ele te dá a pá, te dá a semente, te comissiona. E fica olhando você cavar até você encontrar o tesouro. E quando nós encontramos o tesouro, nós achamos que Deus não sabe o valor do tesouro. E calculamos o que a gente pode pagar pelo campo. E entregamos tudo o que nós temos, porque sabemos o valor do tesouro. E por que eu falo isso? Porque se você ler a segunda parábola, o mercador está vendendo a pérola, mesmo sabendo do valor da pérola, e sabendo que quem passasse ali não poderia pagar pelo valor da pérola. Mas ele coloca no terreno. Vale a pena comprar o campo inteiro para ter o tesouro. O campo vai dar trabalho, vai fazer você suar, vai pegar um sol retado, vai precisar de um protetorzinho, vai fazer você acordar cedo. Arar não é fácil, plantar não é fácil, regar não é fácil, colher não é fácil. Mas se você quer adquirir o tesouro, mas o tesouro de verdade, não é uma vida de faz de conta de cristão, você precisa abraçar o campo inteiro.
Olha o que Jó fala para sua mulher: aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não quer aceitar? Abraça o campo inteiro, porque Ele nos comissionou. Ele disse: levanta teus olhos e vede o campo, já está pronto para a colheita. Ora, para que envie ceifeiros. Meus irmãos, os discípulos oraram para enviar ceifeiros para o campo. Você consegue entender que o ceifeiro é você? Você consegue entender que nós somos resposta de oração? Estamos aqui, e eis o campo à nossa frente, e a palavra de Deus tem chegado em todos os cantos do mundo, e as profecias têm se concretizado, e o tempo de Deus está pronto para chegar, e nós estamos distraídos. Agora consulta o teu coração, pergunta a Ele se Ele não encontrou o tesouro, ou se Ele não entendeu o valor do tesouro. Vê onde caiu a tua ferramenta e volta para buscar, porque ainda há tempo, e Deus chama para que nós possamos pregar, para que nós possamos falar, para que nós possamos viver, não um evangelho de faz de conta. Quantos testemunhos nós temos visto na internet, de jovens fazendo a diferença, aonde vão. Eles não são super inteligentes, não são super bonitos, não são super carismáticos, eles apenas estão dispostos a abrir mão de algumas coisas para falar de Deus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Encontrando o tesouro, ele corre com alegria. Quem não ficaria feliz de encontrar um tesouro? Imagina aí, você encontrar uma coisa assim. Semana passada, um jovem lá na Inglaterra estava em sua casa, quando de repente um carteiro bate na porta da casa. Era um condomínio. Antes daquele condomínio ser ali, era um casarão antigo, no tempo da realeza da Inglaterra. Você pode pesquisar essa história na internet, eu achei muito legal isso. E ele entrega uma carta para aquele jovem. E aquele jovem fala assim: não, ninguém me mandou uma carta. O endereço estava certo. Acontece que na divisão do condomínio, a casa dele acabou ficando com o número da casa antiga, do casarão. E aquela carta era do ano de 1800 e alguma coisa. E ele falou: gente... E o cara falou para ele, explicou para ele que por causa de uma guerra, e depois por causa da Primeira Guerra, aquela carta foi perdida pelos correios, e não conseguiu chegar no local. E agora, depois de tantos anos, os correios encontraram a carta e mandaram entregar. E meus irmãos, aquela carta era de um lord inglês, para uma mulher amada naquele lugar. E aquele jovem leu aquela carta e falou: o que é isso? Ele levou a carta para um museu, e a carta que chegou na casa dele vale 500 mil euros, ou não, desculpa, 5 milhões de euros. A carta que chegou, de repente, na casa dele. Ele não fez nada, ele estava ali sentado. Isso dá o quê? Uns quase 30 milhões de reais. Imagina, você está na sua casa, o correio chega entregando uma carta para você. Ele falou: essa carta não é para mim. O cara: bom, mandaram entregar nesse lugar. Estava a foto dele assim, todo sorridente, segurando a carta. Mas se eu te falar que essa carta que eu te entreguei hoje vale muito mais do que isso. Se eu te falar que a Bíblia que você segura tem muito mais valor do que essa carta. Tem muito mais história do que essa carta. Tem muito mais significado do que essa carta. Se eu te falar que você diariamente recebe cartas dos Espíritas, não por um lorde inglês, mas pelo próprio Espírito Santo. Se eu te falar que homens foram inspirados por ele para escrever as coisas que você lê. E o mundo não dá valor.
Mas algum colecionador pode pagar 5 milhões de euros em uma carta, porque ele acha que tem algo bonito escrito na carta, ou porque ele acha que aquilo ali é parte da história. Meus irmãos, o que é parte da história vai ficar na história. O que é parte da obra virá para a eternidade. E chegará o dia em que 30 milhões de reais não vão fazer nenhuma diferença na vida de nenhum de nós, porque nós estaremos na glória, onde nada se compra e nada se vende, porque o rei daquele lugar é Cristo Jesus. Este é o reino de Deus. Todos os dias em tuas mãos chegam cartas preciosas, escritas pelo Espírito Santo. E nós não entendemos o seu valor, como aquele jovem no primeiro momento que pegou aquela carta, deixou de lado e não entendeu o valor do que foi lhe entregue em suas mãos, como o mensageiro que levava a carta, não entendia o valor da carta que ele estava levando, ele não podia entender, ele não sabia quanto valia, ele não sabia quem escreveu, e nós sabemos quem escreveu, sabemos o quanto vale, sabemos a quem é endereçada a carta, ou então não entendemos nada do Evangelho. Se Cristo não está aqui, presente neste lugar, se Ele não está aqui, eu não estou falando como Ele está em todos os lugares, eu estou falando se ativamente o Espírito de Cristo Jesus não está aqui presente, de nada vale estarmos aqui, perdemos o nosso tempo, estragamos uma bela manhã, perdemos anos de nossas vidas, e todos nós precisamos de um psiquiatra imediatamente. Mas se o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, se Cristo está ativamente aqui, nós fizemos foi muito pouco, é muito pouco para o Rei. Aquilo que tu pode entregar, aquilo que tu pode clamar, aquilo que tu pode louvar, ainda é pouco para o Rei. Se Ele está aqui presente agora, que os irmãos do louvor vão cantar, aquilo que eles podem se esforçar, a maneira melhor que eles podem tocar, aquilo que eles podem aplicar, o que aprenderam, ainda é muito pouco para o Rei. Aquilo que você pode levantar as suas mãos e derramar o seu coração e contar os seus problemas e vir até os pés de Cristo, ainda é muito pouco para o Rei. Se Ele está aqui presente, tudo que possamos fazer ainda é muito pouco. O que darei eu ao Senhor pelo que tem feito? Agora eu queria orar. Eu quero que você feche seus olhos, ninguém está olhando. Mas você que quer mais no seu coração, você que quer mais na sua vida, você que quer encontrar esse tesouro, entender esse tesouro, eu quero que você coloque a mão no seu coração e levante a sua outra mão. Eu quero orar por você. Você que entende que existe um tesouro, pelo menos isso, pelo menos eu entendo que existe um tesouro, Senhor. Ajuda-me em minha incredulidade. Lembra daquele homem que Jesus fala, se tu crê, tudo é possível que crê. Ele responde, eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. Como alguém que crê pode dizer, ajuda-me, mas se você crê o suficiente para dizer, pelo menos eu sei que existe um tesouro, eu quero encontrá-lo, eu quero dar valor a ele, coloca a mão no teu coração, levanta a outra mão, eu quero orar para você. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, o avivamento não está onde estamos reunidos, Pai. Ó Deus, ele não está, Pai, nos Estados Unidos ou no Brasil ou em algum lugar, Pai. Ó Deus, ele está onde a tua sarça está queimando, Pai. Ó Deus, ele está, Pai, onde o fogo pega e não consome, Deus. Onde uma voz vem dessa planta, Pai. Ó Deus, ele está, Pai, onde é santo, Deus. Santo porque a tua presença está naquele lugar, Deus. Ó Deus, a tua presença nos atrai, Pai. Ó Deus, se o avivamento vier, Pai, vai vir através de Ti, Deus, através da Tua igreja, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a entender o Teu reino, Pai. Ó Deus, porque Tu explicou através de parábolas, Deus, mas é chegado o tempo de entendermos através do nosso espírito, Deus. Ó Deus, o Teu culto tem que ser racional, Pai, e de forma racional entenderemos, Pai.
Ó Deus, que mais vale um dia na tua casa do que 1000 longe da tua presença, Pai. Ó Deus, que mais vale, Pai, entregar algo nos teus pés do que conquistar o mundo inteiro lá fora, Senhor. Ó Deus, que mais vale, Pai, ó Deus, trabalhar a vida toda para Ti, Deus, e morrer no oculto, Pai, sem ninguém conhecer o Seu nome, Deus, do que ser o Rei maior desta terra, Deus, porque Tu não se esquece dos que são Seus, Pai. Ó Deus, nos comissiona, Pai, e entrega cartas em nossas mãos, Pai. Ó Deus, eu quero cartas, Pai, não escritas por mim, Deus, porque eu nem escrever direito sei, Pai. Eu quero cartas escritas pelo Espírito Santo de Deus, Pai, nas mãos de cada um aqui que levantou as suas mãos, Pai. Ó Deus, cartas que estão endereçadas, Pai, eles sabem a quem são endereçadas, Deus. Ó Deus, a seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho que não conhecem a Tua palavra, Deus. Ó Deus, escreve cartas, Pai. Ó Deus, e pesa o nosso coração para que tenhamos pressa em entregá-las, Deus. Ó Deus, que possamos entregar nas pessoas certas, Pai. Ó Deus, que essas pessoas possam receber essas cartas, Deus, e entender o valor daquilo que escreve, entender o valor daquele que escreve, Pai. Ó Deus, faça-nos mensageiros, Pai, como Tu fez a Teus anjos, Deus, porque eu sei, Pai, que até eles queriam essa profissão, Deus, esse trabalho, Pai, mas Tu nos comissionou, Deus. Como Tu pôde nos pagar para fazer aquilo que não era mais do que a nossa obrigação, Deus. Como Tu pôde nos pagar para encontrar um tesouro que valia mais que nossa vida, Pai. Faz-nos entender o valor disso que Tu nos entrega, Pai. Ó Deus, nós abrimos até mão dos milagres, porque nós não queremos os milagres, nós queremos o Deus dos milagres aqui. Ó Deus, que venha Teu tempo na nossa vida, Pai. Ó Deus, porque eu sei, Pai, que de uma forma ou de outra, Tu encherá a Tua igreja, Pai. E tudo que acontecer aqui será para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.